investimento anjo, de investimento em tecnologia especializada, empreendedor linear, investidor mão na massa, economia do cenário do investimento anjo no Brasil. People to Biz. Bem-vindo, bem-vinda a mais um People to Biz, Pessoas e Negócios. Você pode acompanhar nossas entrevistas pelo meu perfil no LinkedIn, Luiz Cláudio Alan, e nos canais da People to Biz no Spotify e aqui no YouTube. Ele construiu uma carreira no mundo da comunicação e trabalhou no jornalismo impresso em veículos de economia e negócios. Foi também responsável pelo endomarketing do Citibank, criou sua própria agência de conteúdo em inbound marketing e meio que por acaso despertou para o tema da diversidade etária após criar com um grupo de jovens um projeto para profissionais 60 a mais no Startup Week. Hoje, é membro do Conselho Empresarial da Associação Comercial de São Paulo e da Associação Comercial do Rio de Janeiro, consultor e membro do Conselho do GLG, uma consultoria internacional em comunicação e diversidade, colunista da Exame do Terra sobre diversidade etária e mercado de trabalho, professor da SPM e embaixador da rede social profissional Peixe 30. Nosso entrevistado desta semana é Mauro Weinstock, sócio fundador do Hub 40+, uma consultoria que ajuda empresas a incluírem profissionais mais experientes no mercado de trabalho e a praticarem a troca geracional, construindo times com talentos jovens e maduros. Mauro se tornou a voz mais influente no LinkedIn sobre diversidade etária e está com a agenda sempre cheia, ministrando palestras relacionadas a temas como etarismo e ageless. Além disso, é muito requisitado para mentoria sobre networking, marca pessoal e como fazer do LinkedIn uma poderosa arma de geração de contatos e leads. Seus posts sobre histórias de profissionais que alcançaram sucesso com mais de 50 anos, 60 anos, são frequentemente destacados pelos editores do LinkedIn e servem de fonte de inspiração para quem acha que ficou velho demais para construir ou renovar a carreira profissional. Para estes, Mauro deixa sempre uma mensagem enfática: não tem idade para começar. Confira agora os principais trechos da entrevista. Você tem uma formação e uma carreira profissional construída na área de comunicação e marketing, né? O que te levou para esse universo da comunicação e do marketing? Como é que você chegou até aqui? Conta essa história para a gente. Eu comecei minha carreira em jornalismo e publicidade. Eu achei que a publicidade era criativa demais para mim, que eu nunca quis ser diretor de criação, mas sem atendimento na agência, eu era o único da minha turma que queria ser atendimento. E fui também estagiar e trabalhar depois em jornais de economia e de negócios. Fiquei lá durante muito tempo fazendo entrevistas diárias nessas áreas. Conversei com todos os empresários da época, autoridades e líderes em todos os segmentos que você possa imaginar, ministros de Estado. Eu estive com 5 presidentes da República, enfim, uma experiência muito vasta, muito interessante dentro do jornalismo. Eu não encontrei essa vertente no teu LinkedIn. Em que jornais você trabalhou? Eu trabalhei em vários veículos naquela época, porque eu prestava serviço para os veículos, então eu não era funcionário de CLT. Era como freelancer. Eu tinha uma série de abrangências, por isso que eu era muito eclético, né? Não era de um segmento único, mas muito voltado para negócio. Era tudo que eu queria, juntar publicidade e jornalismo com marketing, e aí eu fui para o endomarketing. Mas antes você trabalhou em que veículos? Veículos mesmo, jornais diários? Jornal do Comércio, Monitor Mercantil, Gazeta Mercantil, todos os veículos assim e várias revistas especializadas. Na época tinha revistas muito especializadas em algum tema específico, então eu fazia matéria, reportagens, entrevistava, trouxe, né, um know-how em vários segmentos, não só de conteúdo, mas também de jornalismo mesmo, de se virar no dia a dia, né, que o jornalista tem muito isso também. A Gazeta Mercantil foi a melhor escola de jornalismo que esse país já teve. É uma pena que, infelizmente, ela não foi para frente, mas foi para mim, o jornalismo de negócios, a Gazeta era exemplar. E eu atuava no endomarketing, né? A gente engajava, inspirava e motivava os colaboradores do banco. Naquela época, o banco maior do mundo, estou falando de 29, 30 anos atrás, aproximadamente. Tinha milhares de colaboradores e a gente procurava aqui no Brasil estimular todos eles. E eu era responsável, inclusive, pelo que a gente chamava na época do house organ, né? Impresso do Citibank, em que a gente tentava unir todo mundo através de campanhas de vendas e relacionamento com os colaboradores, incentivando cada um deles. O Citibank, a sede dele foi para São Paulo, e aí eu não quis isso aqui do Rio de Janeiro, uma série de questões, não era o meu momento naquela época, e aí eu resolvi abrir minha própria empresa e começar a ser empreendedor, né? Ou, como a gente chamava naquela época, ser empresário, porque tendo a nossa própria empresa.
E aí eu continuei prestando serviço para empresas, dentro daquela área que eu atuava no Citibank, que era o House Organ, eram veículos impressos. A internet nem sonhava existir, né, de maneira mais popular. Eu comecei a escrever para terceiros livros, biografias, publicar esses livros, ou seja, ser a ponte entre o autor e o mercado. Eu nunca vendi livros, o meu objetivo nunca foi vender, mas dentro da empresa de comunicação a gente produzia todas as etapas daquele livro. E entregava para o cliente 500 livros, 1.000 livros, enfim, dependendo da demanda lá, para ele poder comercializar, ou ele doar, ou ele fazer o que ele quisesse. E era um processo muito bacana, porque a gente fez livros desde médicos até biografias de grandes executivos, e foi muito interessante. E a família, muitas vezes, fazia biografia para entregar em um aniversário específico daquele biografado, né? 80 anos, 90 anos. Então era muito bacana também ver a emoção, né, de estar presenciando aquele momento. Bom, continuei fazendo tudo isso até que o virtual começou a aparecer com muita força e eu tentei perceber como a tecnologia estava influenciando nessas áreas que eu estava atuando, né? Fui para o maior número de cursos que você possa imaginar. Eu fui para o maior número de eventos que você pode imaginar presencialmente naquela época e tentei me absorver algum tipo de conhecimento. E aí criei uma nova empresa, que era para fazer o inbound marketing, para fazer chatbot, que ninguém muito falava em chatbot naquela época ainda. E a gente começava a interagir. Por que o inbound marketing? Porque une marketing, conteúdo e vendas. Ele não é só a área de vendas. Então, a gente tinha toda essa bagagem já que a gente podia oferecer para o mercado. Feito isso, eu comecei nessas idas e vindas de eventos e participando como estando no banco, na sala de aula, né, de alguma maneira, desses movimentos. Um deles, eu fui chamado para participar como um participante mesmo do Startup Week, que era voltado para educação aqui no Rio, que aconteceu no WeWork. Eu não ia para o evento, eu recebi um convite. No mesmo dia que eu recebi o convite, eu resolvi ir para ele à noite. E aí começou uma outra etapa. Por quê? Porque o Startup, como a gente sabe, é formado tem grupos, né, de jovens, basicamente. Jovens de 21, de 22 anos, o que é extremamente salutar, né, para esse mercado que quer criar uma startup, que quer iniciar algum projeto também. E lá é o momento de a gente começar a aprender também como isso funciona. E nesse movimento todo, eu era o mais velho, tinha 40 e poucos anos, enfim, quando eu participei. Me juntar a um grupo mais jovem também dava outro tipo de ensinamento. Essa troca geracional já começava a fazer efeito também. E depois de 54 horas, a gente cria um projeto. E o meu grupo era o mais fraco em termos de experiência entre todos os 12 grupos que estavam lá. Só que nós éramos o quinto, sexto a apresentar o projeto. E a gente, quem apresentava tremia, o projeto tinha 3 slides, os outros tinham QR Code e um monte de inovação naquela época. Conclusão da história, a gente, depois de apresentar, foi o primeiro disparado desse evento. Não foi a apresentação, não foi quem estava apresentando, porque era jovem, estava nervosa. O que foi, então, que fez a diferença? Mas eu falo unânime, porque foi unânime de jurados, unânime de mentores, unânime de participantes. Todo mundo aplaudiu de pé. E era um projeto voltado para o público acima de 60 anos, pegando umidade. Na realidade, não era exatamente 60, eram pessoas que estavam sedentárias, que não tinham condições físicas ou mentais ou emocionais de trabalhar, de ser ativos nesse sentido. Foi um projeto tão encantador e que pode impactar tantos profissionais e tantas pessoas que a gente tem que dar andamento a ele. Nesse momento, eu criei um outro projeto junto com um novo grupo que se chamava, inicialmente, Hub 50+, que era descer um pouco a faixa etária e atingir aqueles que estavam desempregados aos 50 anos, entre 50 e 60 anos, que era a ideia. A gente começou a perceber que tinham muitos desempregados. A gente teve que descer um pouco a faixa etária para Hub 40+. Eu falei, bom, então, infelizmente, a gente vai ter que iniciar com 40 e não com 50, que era a proposta inicial. E na hora que a gente vai lançar, com o logo todo construído, Hub 40+, o grupo todo empenhado,
com o evento marcado, a Época Negócios sai com uma capa dizendo velho aos 35 anos. E aí, vamos falar, 35 anos já é demais. A gente não tem como descer mais do que isso. E vamos fazer o contrário, vamos fazer um movimento para que a gente consiga ampliar para 50 e não cair para 35. Né? E aí começou, a gente fez o primeiro evento, que a expectativa era de 50 pessoas aqui no Rio, que já era um número grande para aquela época, e o evento teve 250 pessoas, lotado totalmente presencialmente. E a gente começou a interagir, começou a publicar, e esse começou a ser um processo contínuo de crescimento. A partir desse momento, quando eu comecei a postar na minha rede, particularmente no LinkedIn, o LinkedIn olhou aquela postagem e viu o seguinte: diversidade etária. A gente não tinha ainda pensado sobre isso, apesar das outras diversidades estão muito na frente, né? Diversidade de gênero, de raça e por aí vai. E aí ele me elegeu LinkedIn Top Voice, e eu fui o primeiro Top Voice, e continuo até hoje, sendo voltado para o público mais longevo. E aí, depois, o LinkedIn me qualificou como LinkedIn Creator, eu sou embaixador da rede para algumas ações, a Exame me convidou para ser colunista, o Terra, Portal Startups, Rock in Rio. Aí começou uma avalanche de entrevistas, de colunas em vários veículos diferentes. E aí me convidaram para fazer palestras, me convidaram para atuar como mentor de várias plataformas diferentes, de várias empresas de palestras diferentes. Então, hoje, o que eu faço? Eu faço mentoria sobre networking e marca profissional para executivos dentro do LinkedIn. E, por outro lado, eu faço palestras, mentorias e eventos sobre diversidade etária. Não abordo as outras diversidades, mas simplesmente a etária. E a etária, ela abrange todas as outras, porque todos nós, independente da idade, da diversidade que tem entre nós, uma é única, que é a diversidade etária. Você tem uma forte vertente, e já nos contou a nossa história, a tua história, como é que você chegou até aqui. Você tem uma forte vertente na produção de conteúdo e se tornou um LinkedIn Top Voice, hoje tem mais de 60 mil seguidores. Você dá aula na SPM sobre os segredos do LinkedIn. Como é que você construiu uma audiência tão forte no LinkedIn? E quais são suas principais dicas para construir uma marca pessoal forte e consolidar uma rede de relacionamento? O que você pode trazer para a nossa audiência como dicas básicas, vamos dizer assim? Primeiro, eu sou professor da SPM, né, sobre exatamente network e marca profissional. Eu sou professor também do Instituto Brasileiro de Executivos Financeiros, também sobre esse tema. E sou conselheiro da Associação Comercial do Rio de Janeiro e de São Paulo, também, mas é na área de varejo e tecnologia. Então, isso se expandiu mais. E aí eu vou pegar até esse gancho final que eu falei, para mostrar como é que é a força e o poder do networking. Né? Tudo foi construído desse movimento todo que eu fiz até a partir do networking, a partir dos conhecimentos que a gente teve. Né? E eu lancei lá atrás também, que eu esqueci de falar, um jornal da comunidade judaica sobre Israel, e que a gente divulga muito startups, muita inovação, muito empreendedorismo. Então, tudo isso faz parte da minha vida lá para trás, vai fazer 28 anos agora o jornal. Então, tudo isso que a gente construiu se transforma em uma palavra chamada networking. Isso é fundamental. Quando a gente consegue aliar o networking à marca profissional, ao fortalecimento dessa marca através de conteúdo orgânico, um conteúdo que agrega valor, um conteúdo que tenta transformar quem está sendo leitor, eu acho que a junção desses dois fatores faz com que o interesse seja genuíno para quem está lendo, e aí há a gente vai replicando, vai viralizando um pouco aquele movimento. Então, é uma ação que é sempre contínua, frequente, todos os dias, de forma geral, a gente tem que postar. E, por outro lado, ter foco. Eu falo, como disse antes, diversidade etária. Eu não vou falar sobre diversidade de gênero, não vou falar sobre diversidade de raça, não vou falar sobre outro assunto. Meu assunto é diversidade etária. Então, foco, foco, foco é o que eu recomendo. Né? Disciplina, disciplina, disciplina de entrar 15 minutos, pelo menos, por dia dentro do LinkedIn, para absorver conhecimento, para ver o que o mercado está fazendo e, por outro lado, interagir com as pessoas e postar conteúdo relevante. E existe uma questão aí também de algoritmos, né? Isso é algo muito misterioso, assim, tem um segredo muito grande por trás disso, ou dá para dominar os algoritmos do LinkedIn? É interessante essa pergunta, porque eu sempre falo que a gente tem que escrever para dois públicos. Escrever para o leitor humano
escrever para o algoritmo, né? Infelizmente, agora a gente tem isso. Mas quando eu falo algoritmo, muita gente se assusta, né? E a gente tem que desmistificar um pouquinho essa situação. Há algumas técnicas que a gente pode transmitir nos encontros, nos cursos, workshops que a gente faz. Essas técnicas sendo implementadas, eu não preciso saber muito como, no íntimo, o algoritmo vai se pronunciar, e sim no formato que é o mais interessante para chamar a atenção da audiência que a gente quer atingir. Eu estou menos preocupado em viralizar ou ter 10 mil, 50 mil curtidas no meu post, e sim na constância. Em sim eu saber que eu estou atingindo as pessoas certas. Em sim saber que o meu foco está interessante para que aquilo me renda, em algum momento, algum tipo de retorno. O que eu quero é que as pessoas compartilhem aquilo que eu estou colocando. Me marquem nas publicações. Isso, para mim, é mais valioso do que ter mais curtida ou ter menos curtida. Então, a curtida, a quantidade de curtidas, faz muito bem para o ego. Maravilha, mas não é todo dia que a gente vai ter lá 100 mil curtidas, ou 500 mil curtidas, ou 1 milhão de curtidas. Ninguém tem isso todo dia. Então, o mais importante é a estrutura que é criada, é o posicionamento, o foco e o objetivo que é criado por trás daquela postagem. Não é aleatório, nada no LinkedIn é gratuito nem aleatório. Tudo é um motivo. A gente tem mais tempo, a gente pode elaborar melhor. Tem menos tempo, a gente pode fazer de maneira mais rápida, mas fazer, né? Agir. Porque senão. Eu estava com uma mentorada outro dia que ela falou assim: vou postar, então vou fazer um esforço para postar quinzenalmente. Eu falei, quinzenalmente? Você muito não esqueceu quem você é. A gente tem que estar na mente das conexões o tempo todo e através de uma forma orgânica e relevante, porque senão não vai dar resultado. Mais importante do que a métrica quantitativa, né, de performance de likes, comentários, é a métrica de geração de networking, então, né, de geração de leads e de oportunidades de negócio. Se você não está atingindo um grande público, isso não importa. O que importa no final do dia é que você está atingindo o público certo e que aquilo está convertendo em relacionamento e negócio. Essa é a tua percepção. Exato. Para você ter uma ideia, quando eu fui eleito LinkedIn Top Voice, eu estava com 20 mil, aproximadamente 25 mil seguidores. E tem muita gente que tem 1 milhão de seguidores, tem 800 mil seguidores, tal, que não é LinkedIn Top Voice. Ou que o crescimento orgânico dele de lá para cá não é nem 1% do que foi, e o meu já triplicou, por exemplo, de lá para cá, em 2 anos, por exemplo, já triplicou. Então, isso para mim é um ganho fantástico. Não é a quantidade não interessa muito mais o engajamento, interessa muito mais o retorno, é o lead, é quem está te chamando. Né? Então, através disso, eu amplio os relacionamentos, porque eu estou em grupos de WhatsApp com esses profissionais, e eles também podem me trazer resultado. Então, olha como é um ciclo virtuoso que isso acaba acontecendo. Networking, para mim, é a palavra da vez. E marca profissional, por outro lado, é fundamental. A gente tem que ser muito mais do que o nosso sobrenome corporativo. A camisa que eu vestia durante não sei quanto tempo, eu deixei lá, porque a camisa era emprestada. Aquela camisa toda suada era emprestada pelo Citibank, não era a minha camisa. A verba publicitária que o Citibank tinha naquela época, eu não levei isso, eu queria muito ter levado, mas eu não levei aquela verba de marketing, né, gigante que tinha na época. Né? A equipe que tinha no Citibank, eu não levei para mim também, para minha empresa. O estagiário eu tive que contratar no meu bolso. Então, o que você vai levar? A tua marca, a tua reputação e você ser referência no segmento que você está atuando. Isso, para mim, é fundamental. A gente vê um movimento muito forte, principalmente de executivo C-level, produzindo conteúdo e investindo no fortalecimento da tua marca pessoal. Você acha que essa deve ser uma estratégia de qualquer nível da organização, de profissional de qualquer nível da organização, ou deve estar mais restrita ao C-level? Todo mundo deve ser um influenciador de negócios, ou isso ainda deve ser algo mais restrito ao C-level? E a outra questão relacionada a essa é a questão do sobrenome corporativo. Você até escreveu um artigo sobre isso. Você acha que a tendência é que a gente deixe de ter no futuro um sobrenome corporativo e a nossa marca profissional passa a ser o nosso principal ativo? Primeiro, eu acho que hoje é quase que obrigação do profissional estar presente de maneira assertiva e frequente no LinkedIn. Primeiro ponto.
LinkedIn hoje no Brasil tem 58 milhões de usuários. Ou seja, quem você quiser achar tem que estar no LinkedIn. E se não tiver no LinkedIn, talvez não valha a pena achar. Né? Então, o que eu quero dizer com isso? Que qualquer nível da organização é importante. Qualquer hierarquia, qualquer segmento, vale a pena estar lá. Procura Papai Noel, você vai encontrar vários. A minha surpresa foi saber que primeiro que eu encontrei lá meio sem querer, ele tem 144 conexões comigo. Olha que impressionante isso. Então, isso foi muito bacana. É só fazer um teste que qualquer um pode fazer. Então, o que eu quero dizer é que qualquer profissional de qualquer área deve estar no LinkedIn de maneira adequada. Né? Não é só ter uma conta. A conta no LinkedIn, para mim, só é criada de alguma forma quando você se torna perfil campeão. E o perfil campeão não é o preenchimento de 100% das informações. É você realmente, além de preencher 100%, você preencher aquilo de maneira correta, adequada. E aí você começa a tua história no LinkedIn. Você está sentando na tua cadeirinha do LinkedIn para postar conteúdo ou para comentar o conteúdo dos outros, aí que vem a grande provocação. É fundamental. Eu tenho vários profissionais que são executivos de grandes empresas que estão no LinkedIn e tem outros que são gerentes, tem outros que são supervisores. Eu faço mentorias, 2, 3 mentorias por dia sobre o LinkedIn. Quem é CLT vai sair da empresa. E na hora que sair por vontade própria, por vontade da empresa, por vontade do mercado, quem você vai ser se você não tiver o seu nome corporativo deixado de lado em detrimento do seu nome real? Porque você tem que ser reconhecido não pela empresa que você está naquele momento, mas, sobretudo, pelo que você é em termos profissionais. A tua bagagem, o teu conhecimento, a tua experiência, o teu network, a tua inteligência emocional, a tua forma de se relacionar, tudo isso te torna referência. 85% das recolocações profissionais são feitas através de networking. Então, independente se você está empregado ou não em termos de CLT, vale a pena você ir reforçando isso cada vez mais. Nós dois também estamos entre os primeiros Chiefs on Demand da Chiefs Group, da nossa amiga Cristiane Mendes, que também já foi entrevistada por esse canal, que é a primeira plataforma de Open Talent Economy da América Latina, que permite contratar profissionais C-level sob demanda para trabalhar por projetos e não mais full-time. Como é que você enxerga esse futuro do mercado do trabalho? Esse modelo industrial das 40 horas semanais dedicadas a uma única empresa deixará ou já deixou de fazer sentido? Total. Para mim, a grande tendência, e eu acho que eles saíram, inclusive, na frente nesse projeto, né? Eu acho que é um projeto fantástico, é exatamente que o profissional de hoje perceba que ele tem muitas outras opções que não necessariamente, de forma exclusiva, a CLT. Ele não precisa necessariamente empreender. Você pode estar empregado formalmente em uma empresa. Para enquanto você está na empresa, claro que requer sacrifício, mas que você já vai pensando no plano AA, no plano paralelo AAA, no plano paralelo AAA, que você pode ser professor, você pode ser consultor, você pode ser conselheiro, você pode ser vários tipos de possibilidades que hoje até o mundo virtual facilita. Você vai fazer isso em horários diferenciados, claro, no teu horário que você tem, sem prejudicar a sua empresa atual, mas você tem uma validação, você já tem uma remuneração, ou mesmo que seja um trabalho voluntário, para entender, será que o cargo de ser professor, para mim, faz sentido? Ou ser consultor? Ou eu quero ser palestrante, mas tudo isso é uma variação naquele momento que você não tem nada a perder, porque você continua dentro daquele ambiente formal de trabalho. Você dá um exemplo. Eu criei com a minha filha, que tem 15 anos, um e-commerce. E ela vai tocando nos horários que ela não tem escola, e eu vou tocando nos horários que eu chego em casa, fim de semana e tal. A questão, o meu dilema, é que esse e-commerce está dando quase o mesmo valor que eu tenho de salário de benefício da minha empresa. O que eu faço agora? Então, ela já criou um plano dela, né? Mesmo com pouco tempo, mesmo com sacrifício, mesmo colocando a filha lá, e olha, outra geração, né, que a gente está falando, né, colocando já para tocar aquilo lá de forma totalmente virtual. Então, olha que bacana que ela conseguiu encontrar. Né? Se a gente começar a pensar só em caixinhas, em 5 profissões, aquelas formais que a gente tinha antigamente, a gente não vai sair hoje daquele tripé, né, que tinha antigamente: educação, emprego
e aposentadoria. Mesmo aposentado. Né? Era mais ou menos assim que funcionava. Hoje o aprendizado é contínuo. Hoje o emprego dá lugar ao trabalho, que não necessariamente é formal. E a aposentadoria, mesmo que a gente tenha ela, a gente vai precisar de uma, não só da saúde física, mas saúde relacional e de saúde também financeira, porque a gente vai viver mais 40 anos. E como vai ser dos 60 aos 40 anos da nossa vida? Né? Tem que ser equilibrada em todos esses sentidos. Então, por isso é fundamental que a gente já crie, desde já, vários tipos de conhecimento e relacionamento para a gente poder se integrar nesse novo mundo corporativo em todos os sentidos. Isso me permite fazer uma transição para o outro tema que você é autoridade, que é o tema da diversidade etária. Porque para construir uma marca profissional forte, você não compra na prateleira do supermercado. De uns tempos para cá, o tema da diversidade etária, talvez até pela emergência da sigla ESG, ele entrou com muita força na pauta das empresas, né? Por que esse tema se tornou tão relevante na pauta das empresas nos últimos anos? E para o mundo corporativo, não sei se houve alguma mudança mais recente, mas que idade define que um profissional se tornou idoso e está teoricamente fora do mercado de trabalho? Nos explica aí esses conceitos de ageless e etarismo. Primeiro, que a gente vivia, na década de 40, o brasileiro vivia 45 anos. Então, essa idade nem permitia, muitas vezes, a gente falar de etarismo, porque esse profissional não seguia muito. Né? A carreira e a vida dele tinha uma limitação de alguma forma. Né? Então, quando a expectativa de vida começou a aumentar, e hoje a gente está falando no Brasil de 76,8 anos, a gente começou a perceber que, como tem 4 gerações, quase 5 gerações no mesmo mercado de trabalho, um começou a competir com o outro. Então, há uma contradição o tempo todo. Enquanto uns acreditam que são competidores, são concorrentes, que não tem nada a ver, né? Porque cada um tem uma experiência própria, né? E tem uma vivência própria, e tem uma qualificação toda própria. Um entende mais de tecnologia, outro tem mais inteligência emocional e experiência de vida, por exemplo. Né? Então, são complementares. Essa outra linha acha justamente isso, que a troca geracional é extremamente valiosa. Então, eu sou dessa segunda linha. Eu acho que quanto mais a gente conseguir interagir com pessoas mais velhas e mais novas, a gente vai se enriquecer em todos os sentidos. Então, assim, a gente, enquanto sociedade, enquanto mundo corporativo, enquanto empresa, a gente perceber os benefícios e a importância dessa troca geracional, a gente vai ser uma sociedade muito mais plural, muito mais inclusiva, muito mais diversa. E, com isso, aumenta a produtividade. Aumentando a produtividade, a gente tem uma outra palavrinha mágica que rima com isso, que é rentabilidade, que é tudo que a empresa quer ouvir. Então, é uma consequência natural. Etarismo, ageísmo ou idadismo são 3 nomenclaturas que significam preconceito etário. A Organização Mundial de Saúde fez um levantamento que chegou à conclusão de que uma em cada 2 pessoas no mundo, ou seja, 50% da população mundial, já teve algum tipo de atitude preconceituosa em relação à idade. Estamos falando de bilhões de pessoas. Ela vai bater agora, a população mundial, 8 bilhões, agora em novembro, que é a previsão. Então, estamos falando aí de cerca de 3,5, 4 bilhões de pessoas que já tiveram esse tipo de abordagem. Esse é o primeiro ponto. Outro nomenclatura que você usou também, o termo ageless. E aí há duas nomenclaturas criadas por pessoas diferentes. Um é ageless e o outro é perennials, que significam basicamente a mesma coisa, que são pessoas que se agrupam por terem comportamentos, interesses e perspectivas comuns. Na realidade, não querem ser comuns, querem fazer diferença, independente da idade que tenham. A adaptabilidade, a reinvenção, a vontade de fazer diferença, eu acho que faz total sentido agora nesse mundo que a gente não sabe nem qualificar, né? É mundo bunny, mundo VUCA, mundo complexo demais, pandêmico. Tem uma receita hoje para uma empresa formar seu time considerando a diversidade etária? Qual que é o caminho para isso? Primeiro, a palavra mágica para mim, nesses ambientes todos, e até para a vida como um todo, é respeito. É você entender o outro.
né? Entender por que o outro está lá. E eu falo todos os tipos de preconceito, né? Entender por que o outro está lá, entender o que o outro tem uma história diferente da sua, e vai ter uma história necessariamente diferente da tua. Ele veio de um lugar, você veio de outro, ele tem uma experiência de outra. Né? E como é que as empresas podem integrar essas gerações, que é um grande desafio? Essa pergunta é a pergunta de $1 bilhão. Porque quando a gente fala disso, a gente se refere muito ao mundo midiático. Né? Vamos contratar profissionais acima de determinada idade, vamos contratar profissionais que sejam assim, assado. Sim, e a contratação só vai fazer diferença? Então, a grande questão não é a diversidade na equipe, e sim a inclusão real na equipe. Uma vez eu divulguei uma vaga de uma empresa, divulguei espontaneamente, não foi nada pago, tal, que estava abrindo uma vaga para estagiário, 50 mais, 60 mais, não me lembro. E aí ela qualifica o seguinte: esse estagiário tem que estar cursando o segundo ou terceiro período da faculdade tal, em tal lugar, tem que fazer isso, tem que estar aquilo, tem que ter 53 anos e meio, nascido no mês de outubro. Caramba, todo mundo começou a perceber que aquilo lá não era uma vaga concreta, era uma vaga para falar que estava abrindo. Né? Era óbvio a intenção daquela empresa estar divulgando o nome, né, daquela maneira. Então, a rejeição foi gigante pela empresa. Eu divulguei justamente para mostrar o absurdo que era uma vaga desse tipo. Agora, por outro lado, tem empresas que oferecem, por exemplo, consultores, né, 60 mais. Então, perfeito. Eles têm projeto lá dentro que vão pagar uma remuneração mensal para ter consultor de marketing jurídico e outras áreas de atuação também, 60 mais. Faz sentido. Uma outra empresa, que é a Mag Seguros, abriu uma capacitação que é para, se chama 50 Mais Ativo, que é um programa que eles lançaram, em que qualifica aquele profissional de maneira remunerada durante um ano. E ele, depois que no meio desse período ele recebe a habilitação, faz o teste, né, para receber a habilitação da SUSEP, da Companhia de Seguros, ele passa a ser um corretor de seguros. E aí ele passa a poder vender, depois de 6 meses, todos os produtos da seguradora. Características diferentes de projetos de posicionamentos, que um é muito interessante e o outro ele tem que tomar muito cuidado na hora que a gente vai projetar. Não sou contra abrir vaga para estagiário 50 mais. Eu sou contra as características muito rígidas para que esse profissional ele tenha como se qualificar, né, em termos de perfil. Até porque quem percentualmente o aumento de profissionais acima de 50 anos nas universidades brasileiras em 2015 a 2019, antes da pandemia, percentualmente, o aumento foi de 49%. E o restante da população foi de 7%. O que eu quero dizer é que esses 50 mais estão se matriculando e estão se inserindo cada vez mais no mundo universitário, independente do que já fizeram anteriormente. Que habilidades que você acha que precisa desenvolver? Que recomendações que você dá para que o cara chegue nessa nossa idade de 50 a mais e possa ser um ativo importante para as empresas? O primeiro é o aprendizado técnico, né? Saber o que a gente pode se atualizar, o que esse movimento dessa carreira fez e a gente precisa estar em dia. Segundo, nesse caso aí, você pode conversar com profissionais da área também, interagir, conversar com gerações mais novas, inclusive, para perceber, né, como é que tá sendo esse movimento todo. Segundo, está atualizado também com a tecnologia. Tecnologia que eu estou me referindo não é tecnologia geral. Agora eu vou abraçar a tecnologia, mas tem tanta coisa por aí. Não, é seletivo. Quando a gente pega o nosso celular, tem 1 milhão de ferramentas lá que a gente não utiliza. A gente vai utilizar o básico e você vai utilizar algumas funcionalidades e vou utilizar outras. É saber, naquela área de atuação, o que é realmente imprescindível. Né? Para mim, é uma outra característica que é fundamental. Ou seja, eu, por exemplo, sou muito mais ativo, incomparavelmente mais ativo no LinkedIn. Eu tenho conta no Instagram, tenho conta, mas não entro e não posto com frequência lá nas outras, porque meu foco é o LinkedIn. Então, é a mesma coisa. E para mim, faz muito mais sentido isso. Para você, pode fazer o TikTok, para o outro pode fazer o Instagram, e dá tudo certo. É só focar naquela área. Então, tecnologia, para mim, é isso, foco.
Depois, networking, aquilo que a gente falou, estabelecer uma rede de contatos extremamente valiosa. Não é para pedir nada para a rede, é para interagir com a rede, é para se relacionar. E uma outra questão que é fundamental é aquilo que a gente falou antes, que é a marca profissional. Por que eu vou contratar aquele profissional? Que conhecimento ele tem? Que diferenciais ele tem? E aí entra outra vez no autoconhecimento, né? O que ele pode entregar de resultado. E, por outro lado, a marca dele, como é que está, como é que eu vou... Eu olhando para ele, eu vou associar ele ao quê? Ao foco, ao posicionamento, como é que ele está transmitindo aquela marca perante o mercado. Então, eu acho que se ele conseguir construir, se a pessoa conseguir construir essas 4 vias aí, ele vai ter muito mais sucesso. Ótimas dicas. Bom, para fechar, minha última pergunta é: quais que são os seus planos para os próximos 50 anos? Eu acho que eu não sei nem se eu tenho plano para amanhã, Luiz. Para falar a verdade, porque eu não sei se vai ter outra pandemia. Não sei os meus planos, eu costumo. Foi bom a tua pergunta, porque antigamente a gente fazia planos, né, para as empresas, tudo isso, né? Vou fazer um plano de 50. Veio a pandemia e pronto, agora os planos são mensais, os planos são, né, Diários. né, diários. Então, eu acho que a gente tem que viver cada dia é um momento. Né? Eu não sei eu nunca sonhei há 2 anos atrás, 3 anos atrás, de atuar com diversidade, de ser LinkedIn Top Voice, de ser colunista da Exame, ser conselheiro de empresa. Nunca passou pela minha cabeça isso. Eu sou de formação jornalista. Né? E aí você, hoje, conselheiro da área de varejo de tecnologia e associação comercial. Meu Deus, olha que polo, né? Que diferença. Eu nunca... O sonho, na realidade, se a gente tem um sonho, a gente corre atrás do sonho. Maravilha. E eu posso ter vários tipos de sonho. Sonhos familiares, sonhos pessoais, sonhos profissionais. Isso tudo é válido. E eu vou em busca desses sonhos. Né? Mas eu acho que o sonho vai se reinventando também com o passar do tempo. O que eu sonhava há 30 anos, como essa menina que eu falei de 90 anos, talvez não seja o mesmo sonho que eu vou ter daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. Não faz mais sentido. Olha, chegou outra etapa da vida que eu quero outra coisa, de repente. Né? Eu acho que é muito mais importante a gente tentar trazer para o nosso dia a dia essa vontade. Então, que eu sempre falo, a gente tem que trazer a felicidade para o nosso dia a dia. Então, a felicidade não é aquele evento pontual que vai acontecer daqui a 10 anos, quando houver aquele casamento do parente, né? Quando houver, né, algum evento que a gente está esperando. Claro que é uma perspectiva daqui a 10 anos de acontecer aquilo, claro que a gente vai ficar sonhando com aquilo, claro que tudo isso aqui é válido. Mas a gente não pode ficar esperando com braços cruzados aquele momento, porque aquele momento vai demorar o quê? Um dia, 3 horas, 5 horas, 10 horas e pronto, acabou, né? Aquele momento especificamente. Se a gente conseguir, e é um desafio, trazer tudo isso para o nosso dia a dia, ser feliz no nosso dia a dia, ou seja, ver o lado positivo do nosso dia a dia, é fantástico. Eu estou cansado, e eu falo isso como jornalista, tá? Antigamente eu pegava tudo que eu podia ler e eu lia. Aí lia a tragédia de um lado, lia a política de outro, lia não sei o que de outro. Tudo que eu podia ler, eu lia. Hoje em dia eu estou muito mais seletivo. Eu tento ler notícia boa. É notícia boa, fala comigo. Tem alguém que está empreendendo, que teve sucesso, bacana, eu vou vibrar com esse profissional. Tem um movimento de startup que seja disruptivo, eu vou aplaudir também esse movimento. Tudo isso é bacana. Eu estou falando de forma geral o que é positivo. Agora, eu fico olhando tragédia, morte, e, olha, política, não vamos depender de terceiros, não vamos terceirizar, né, o nosso dia a dia, falar, não, está chovendo, então eu não vou entrar no LinkedIn. Mas, peraí, o que tem a ver uma coisa com a outra? Né? Hoje é segunda-feira, é terça-feira, olha, está aproximando o feriado, então não vou fazer. Que isso? Isso não vai a lugar nenhum se começar a inventar essas desculpas, né, que está protelando aquilo que você poderia ser. Né? Então, eu acho que a gente tem que trazer para a nossa realidade essa felicidade. A gente tem que fazer diferença na vida das pessoas. A gente tem que impactar os outros. E a gente é muito mais feliz quando consegue ver a transformação no outro que a gente pode ter ajudado a causar. Né? Então, eu acho que é muito por aí, por essa linha. Maravilha, Mauro. Muito obrigado pela tua entrevista. Foi um prazer. Achei uma grande contribuição aí para a nossa audiência. E vamos nos seguindo, vamos nos acompanhando, vamos trocando. Aliás,
a gente só está aqui hoje por causa do LinkedIn, né? Eu gosto sempre de frisar isso. Foi onde a nossa relação começou e vai avançar. E só queria fechar também algo que a gente estava comentando off the record, e agradecer pelo teu papel de professor voluntário no projeto Geração Crescer, do Instituto Crescer, que foi uma organização social criada pelo meu pai, que hoje é liderada numa frente operacional pela minha irmã, Luciana, e meu pai criou o Instituto Crescer aos 60 anos, né? Depois de ter passado por uma crise financeira que ele quebrou literalmente com todos os bancos, com todos os cartões de crédito, e entrou num processo depressivo, emocional muito, muito difícil. E ele, só que ele sempre trabalhou com voluntariado, ele e minha mãe, e isso ele conta que foi a semente do Instituto Crescer, e ele reconstruiu a vida dele aos 60 anos, quando ele montou uma organização social que hoje é extremamente poderosa, trabalha com Microsoft, Itaú, Nestlé, Copersucar, CCR, grandes organizações. E eu também tive a oportunidade de entrevistá-lo e publicar a entrevista dele na semana do Dia dos Pais, e até o título era A Vida Começa aos 60, né? Então até te convido a ler a entrevista que eu fiz com ele, porque ele é um caso clássico de que não se tem idade para começar um novo projeto e para ser feliz, né? Então, obrigado pelos teus ensinamentos. Luiz, muito obrigado pelo convite novamente. Para mim, ouvir esse tipo de depoimento é fantástico, né? A vida começa aos 60, mas pode começar aos 50, pode começar aos 90, pode começar quando a gente quiser, né? A gente tem que ser apenas ageless, né? Ou ageful, que é outra terminologia, que é cheios de vida, né? Então, é isso que a gente quer trazer para o nosso dia a dia. Eu acho que, para mim, foi um privilégio, uma honra poder ser entrevistado por você. Eu estou à inteira disposição, né? E eu acho que é esse conceito, né? A gente poder se reinventar. Você falou da Nestlé. Quem criou a Nestlé também tinha acima de 50 anos. Quem criou a Coca-Cola tinha acima de 50 anos. Quem criou a IBM tinha acima de 50 anos, uma época em que se vivia no máximo 50 anos. Então, eu acho que são inspirações também, assim como teu pai, né, que não tem idade. E pega ele, depois que criou a Geração Crescer. Como é que está? Ele saiu da depressão e agora ele deve estar muito mais feliz, né? Depois com certeza, todo, com certeza. Né? Investimento anjo, de investimento em tecnologia especializada, empreendedor linear, investidor mão na massa. Economia do cenário do investimento.